Salve galera! Segundo vídeo de hoje, né? Boa noite, sou Rodrigo Jaime. Hoje, 25 de março de 2020. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu, como cidadão brasileiro, como empresário, trabalho em Pirenópolis, no estado de Goiás, fico muito preocupado com a atual situação do país, principalmente do nosso estado, né? O estado de Goiás. Porém, tenho visto outros estados também acompanhando algumas coisas que, na minha opinião, não é correto, né? Lembrando que eu estou usando o artigo 222 da Constituição da República, que é o artigo que me dá direito a expressar o meu pensamento. E assim estou expressando. O governador do estado de Goiás fez um decreto para fechar todas as empresas do estado de Goiás no decorrer desse período do coronavírus, certo? Não só o governador do estado de Goiás, como o governador Witzel também, do Rio de Janeiro, e o governador de São Paulo. O que eu não consigo entender é o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, o jornal Metrópole, estou de frente aqui para o computador também, tendo algumas bases para poder dizer para vocês. O jornal Metrópole, ele diz aqui o seguinte, olha a matéria. Coronavírus, hotéis, bares e restaurantes demitem 4.000 no DF. E a galera está preocupada apenas com o coronavírus. A preocupação minha é o seguinte, o pessoal está preocupando muito no hoje, muito no agora. Estão esquecendo que algumas ações a longo prazo, ela vai gerar lesões no mercado financeiro, lesões no seu trabalho, lesão na sua mesa, certo? Só que é o que eu falo direto para as pessoas. O problema é que as pessoas no Brasil estão focadas muito em televisão, em emissoras que infelizmente estão fazendo um alarde muito grande, certo? Em cima desse coronavírus. Coronavírus é mentira? Não. Coronavírus é brincadeira? Não. Coronavírus mata? Sim. Sim, ele mata sim. Mas, por exemplo, engraçado, Israel é o país de menor caso e não isolou ninguém. Eles estão investindo em isolamento apenas das pessoas de risco. Por que ao invés de parar o comércio 100%, esses governadores, esses líderes de estado, cidades, enfim, não abrem mão do seu salário? Interessante, né? Muito interessante. Eu, como empresário, você que está ouvindo esse vídeo aí, está me assistindo, provavelmente também, está vendo seus funcionários correndo risco de perder emprego, certo? Tem empresa aí grande falando em demissão de mais de 1.000 funcionários quando voltar essa brincadeira toda que infelizmente está sendo feita no estado e no país, em alguns estados, entendeu? Não é só no estado de Goiás. Eu não estou aqui fazendo oposição a político nenhum, a governo do estado, do meu estado. Inclusive, Caiado está aí governando muito bem o estado, mas não é porque, independente de quem eu votei, que não interessa também, o voto é secreto, mas não é porque ele foi eleito pelo povo que pode fazer o que quer também não. A Constituição da República Federativa diz o seguinte, o poder emana do povo, mediante seus administradores, certo? Então, assim, serve a dica. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo é pai, é mãe, alguns até nem são. Lembro bem quando eu era pequeno, meu pai ia me dar algum remédio amargo às vezes para poder curar algum problema de saúde que no decorrer de toda criança a gente tem, né? E o meu pai sempre tomava a primeira colherada. Engraçado, né? Tomava aquele remédio ruim, amargo, fazia cara boa, sorria, nossa meu filho, tá maravilhoso isso aqui, toma para você ver. Eu tomava, saía fazendo careta, isso e aquilo, mas meu pai tinha tomado antes para me dar o exemplo. Né? Eu tô vendo o governador do estado de Goiás, por exemplo, falando em mexer em salário dos servidores públicos. Redução de salário, de polícia militar, de médico, de muita classe. Mas o que eu não vi, nenhum dos governadores que entrou nessa quarentena, que fecha tudo, que prejudica todas as empresas, que ferra você, trabalhador, porque você vai perder o emprego. Não são todos, claro. Mas você que está apoiando a quarentena, você que está aí, ai, porque o coronavírus, que é o coronavírus, que não vai no Google para poder se informar,
que fica acreditando em Rede Globinho e outras emissoras de televisão, eu só tenho uma coisa para dizer para você. A fome também mata, tá? Inclusive, o governo está tão preocupado com você. Uma preocupação, meu Deus do céu. Engraçado, no Brasil mata-se mais gente por fome todos os anos. Inclusive de janeiro até agora morreu muito mais gente por fome do que pelo coronavírus. Mas a preocupação do momento é o coronavírus, né? Tá na moda. É um vírus importado, afinal veio da China. Então vamos dar apoio. É uma coisa importada, né? Afinal o brasileiro sempre dá valor em tudo que vem de fora. Só que tudo de ruim que vem de fora, né? Porque as coisas boas que vêm de fora, por exemplo, alguns exemplos dos Estados Unidos, alguns exemplos de outros países aí maravilhosos, isso aí você não vê brasileiro querendo seguir, né? Agora, a moda do corona, né? Pessoal, é uma doença muito séria. Eu não estou aqui fazendo brincadeira com a doença. Mas, por exemplo, algum governador falou em reduzir o próprio salário? Esses deputados aí que estão contra reabrir o país, deputado federal, senador, o Rodrigo Maia, por exemplo, né? Ele já falou em reduzir o próprio salário? Porque a grande maioria ganha muito bem. Ferra o trabalhador, ferra as empresas, fecha todo mundo, se lasque o povo. O meu salário todo mês vai cair na minha conta mesmo. Banana pro povo. É mais ou menos isso que eles estão pensando de vocês. E vocês estão aí, felizes. Ai, meu Deus, estão cuidando de mim. Estão cuidando da saúde. Trouxa! Se ele quisesse realmente cuidar da saúde, vai no hospital público. Você que está em Goiânia, Anápolis, Rio de Janeiro, São Paulo, você que está apoiando aí o fechamento, ele está cuidando da nossa saúde, vai no hospital público. Num banco idiota, não. Se o governo preocupasse com a saúde do povo, os hospitais públicos seriam um exemplo em todo o país. Você que depende de medicação cara para sobreviver, normalmente é cortado. Eu tenho um colega aqui em Pirinópolis mesmo, que infelizmente está passando uma situação muito complicada, porque ele pega remédio de alto custo em Brasília de R$ 5.200 e simplesmente parou de fornecer o remédio do cara. E o governo está preocupado com a saúde. Saúde de quem, meu irmão? Saúde do bolso deles. Eu não vi nenhum político, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum senador, nenhum deputado estadual, federal e até mesmo o presidente da República. Não estou dizendo que eu sou contra, não. Não estou dizendo que eu sou contra as atitudes do Bolsonaro, não. Mas eu não estou vendo nem ele dizer assim, vamos reduzir os meus benefícios, os meus salários. Isso eu não estou vendo. Então eu acho muito importante a pessoa abrir os olhos, pensar, né? Não é deixar a coisa acontecer, eu sou vaquinha de presépio, o governo manda, eu vou fazer, né? Tá tudo certo. E quando a fome bater na sua porta? Vai ser legal, né? Quando a fome bater na porta? O desemprego no país, hoje nós temos 14 milhões praticamente de desempregados no país. Amanhã vai para 60. Amanhã, que eu quero dizer, daqui um mês, 2. Talvez um ano no máximo. É para 60 milhões de desempregados. Passando fome. O coronavírus passou. Mas a fome. Será que vai passar na mesma pressa? Fica a dica, tá? Mais uma vez, sou o Rodrigo. Obrigado aí pela audiência no vídeo. E se gostou, compartilha. Se não gostou, apaga. Valeu, obrigado. Fica com Deus e tenha uma boa noite.